Minhas amigas e meus amigos do Lar Harmonia, muito boa tarde. Aos amigos internautas, boa tarde também. Esse é um tema extremamente interessante, né? Falar sobre o reino dos céus, né? E até mesmo porque causa curiosidade. Sempre quando eu falo para um grupo de amigos, a doutrina que eu professo, que eu pratico, né, que eu busco me envolver, né, nas últimas 3 décadas, né, que é o Espiritismo. Porque de um tempo para cá, a nossa ideia de reino dos céus mudou muito, né? Aí eu digo de um tempo para cá, nos últimos 160 anos, para ser mais exato, depois do advento do Espiritismo. Porque até então, falar-se em reino dos céus, a gente tinha algumas elucubrações, né? A princípio pensaríamos em algo parecido como paraíso, onde o ser humano teria a possibilidade de ter um gozo futuro e infinito, sem ter muito o que fazer, uma vez que ele foi aprovado, né, durante essa vida, então estaria, digamos assim, com o seu caminhar lá no paraíso, bem encaminhado, né? Mas vem a doutrina dos espíritos em diversos momentos na codificação kardecista e também depois nos diversos relatos através de livros, mostrando para a gente que não é bem assim, né? Então, eu gosto de dizer que há 160 anos mudou a maneira de como nós encaramos o que é céu, né? Aí do ponto de vista, obviamente, religioso, né? Do que é inferno, né? E o que realmente somos nós. Mas isso é algo que já vem amadurecendo no nosso caminhar espiritual. A humanidade já vem há muito tempo, de uma certa maneira, desconfiada de que aquilo que as tradicionais religiões nos apontavam como o reino dos céus, ou os nossos futuros, né, sejam aqueles futuros inglórios, ou os futuros gloriosos que as religiões prometiam, não eram bem assim, né? Ou estava faltando alguma coisa. Algo que a nossa razão, em função da evolução natural do ser humano e do ser espiritual, não pudesse mais aguentar, né? Ou não pudesse mais aceitar. E aí o Espiritismo vem nos mostrar que o plano espiritual, que é o que nós assim comparamos ao reino dos céus, ao reino divino, ou ao céu, ao paraíso, né? O plano espiritual é bem diferente do que as religiões tradicionais comentavam, explicavam, mas em contrapartida é bem parecido com aquilo que nós estamos acostumados, né? E às vezes eu falo isso e alguns amigos meus ficam meio desapontados, né? Porque eles ficam querendo viver uma vida eterna ao lado de Deus Pai, né? Enfim, usufruindo do bom e do melhor do paraíso. E aí eu digo assim, olha, a vida futura, a vida espiritual, ela é muito mais parecida com a nossa vida que vivemos aqui, do que aquilo que a gente vê em livros religiosos, né, aquelas alegorias e tal. E as pessoas se sentem decepcionadas, às vezes até me perguntam, poxa, eu tenho muitos amigos que estavam desejando ser
né, os escolhidos, né, porque o pessoal está querendo mesmo ir para o paraíso, né, acham que já fizeram bem o suficiente para ser eleito, ficar ao lado direito de Deus, né. Poucos pensam assim, poxa, será que eu vou arder nas chamas do inferno, né? Mas também esse é uma outra modificação que o Espiritismo nos mostra também, se não há aquele céu, aquele paraíso que as religiões antigas mostravam, também não há aquele inferno também que elas mostravam também. A gente está numa época que a gente precisa buscar uma quebra de paradigma, né? O Espiritismo ele traz isso, né? Ele traz para a gente uma quebra de paradigma. Nós, embora a gente tenha uma certa dificuldade, porque a gente aprendeu inúmeras e inúmeras encarnações que as coisas do bem, né? As coisas boas que fazíamos aqui na Terra iriam contar para que a gente tivesse um caminho que nos levasse ao reino dos céus, e as coisas ruins iriam contar para as coisas que nos levariam para o inferno, né? E o Espiritismo diz, olha, não é que a nossa visão de céu seja diferente e a nossa visão de inferno seja diferente, é que isso não existe, né? Então é uma quebra total de paradigma do ponto de vista de uma doutrina espiritualista. Não existe céu e não existe inferno nesses moldes que a gente imagina. E nos mostra a vida espiritual, a realidade espiritual muito mais próxima daquilo que a gente pensa, de que a gente vive. A gente vê os relatos em livros espíritas, inúmeros livros espíritas, os relatos dos espíritos que estão no plano espiritual, e nos mostram que a vida no plano espiritual é muito parecida com a daqui, né? Então lá existe lugares para trabalhar, prédios, escritórios, casas para morar, cadeiras, mesas, líquidos para beber, coisas para comer, né? Maneiras de nos transportarmos parecidas com a daqui. Claro que é parecido, mas existem suas diferenças, né? O tipo de vida lá é diferente, né? Até mesmo porque esses espíritos que estão desencarnados, que somos nós, né? Porque nós já estivemos lá e vamos voltar, é a nossa verdadeira pátria, e aliás esse é um outro paradigma que precisamos quebrar, mas nós que estamos lá vivemos uma vida lá parecida com a vida aqui na Terra, e esses meus amigos que torciam para viver ao desencarnar num paraíso, eles me falam assim, Sócrates, mas a vida então aqui na Terra, a vida no céu, a vida no plano espiritual, como vocês espíritas dizem, a vida espiritual parece ser uma imitação da vida aqui na Terra. Aí eu digo, não, é o contrário, né? A vida na Terra, a vida no plano material, é que é uma imitação do que acontece no plano espiritual. Alguns autores espirituais dizem que a vida aqui no plano material é uma espécie de um rascunho daquilo que vivemos no plano espiritual. E, embora seja diferente, porque a matéria lá existe, né? A gente não vai virar fumacinha, a gente não vai virar anjo com asinha, nós vamos ter um corpo lá também, e esse corpo é um corpo semimaterial, é uma matéria quintessenciada, mas é uma matéria, não é, porque só existem 3 elementos no universo, Deus, matéria e espírito, então se não é Deus nem espírito é matéria. E tudo aquilo que eu disse, todos aqueles objetos que nós vamos encontrar no plano espiritual, é matéria também, uma matéria diferente, mas que nós, quando estivermos lá, nós vamos perceber como nós percebemos do ponto de vista objetivo a matéria aqui no plano material. Então,
É claro que há algumas diferenças, né? E podemos perceber, a alimentação é mais fluídica, né? Existem aparelhos no plano espiritual muito mais avançados do que no plano material. Existe um outro sentido no plano espiritual, né? As coisas têm valores diferentes daquelas que nós julgamos aqui, mas a vida é muito parecida, né? Nós ainda vamos trabalhar, estudar, ter amigos, ter família, discutir, ter brigas, né? E as coisas não diferenciam muito, né? E às vezes pode ser frustrante, né? Mas eu acho que para mim essa realidade espírita, para mim é algo que me dá muita motivação, né? Eu acho que com essa ideia de continuidade das coisas, né, me dá uma sensação, e acredito que muitos pensam dessa maneira, uma sensação de que as coisas estão em seus devidos lugares e as coisas têm seus devidos valores, né? Ou seja, ninguém vai virar santo da noite para o dia por professar uma determinada religião, né? Ou ninguém vai virar um capetinha da noite para o dia por não ter nem religião, né? O desenvolvimento espiritual é um processo lento e gradual, e que todo espírito ele tem o direito, mais do que o direito, o dever de participar, né? Todos nós evoluímos lento e gradualmente, e a morada nossa no plano espiritual tem muito mais a ver com esse nível de desenvolvimento nosso, lento e gradual, através de inúmeras encarnações, do que pontuar exatamente aquilo que nós fizemos nessa vida. Então, quando nós falamos de reino dos céus, nós podemos ter essa percepção diferente do que tínhamos há mais tempo, né? Porque a gente pode até pensar assim, mas antigamente era mais fácil. Bastava ir numa igreja, rezar tantos Pai Nossos, tantas orações que nos ensinam, fazer os rituais que pedem para fazer, ler os livros que pedem para a gente ler, e a gente já estaria lá com o nosso quinhão, né? Mas agora não, agora a espiritualidade, o espiritismo está dizendo que não tem nada disso, e aí como é que nós vamos ser felizes no futuro? Então é um paradigma que eu peço para que a gente cada vez mais busque refletir sobre ele, né? Que um desses paradigmas, mas é essa divisão que a gente teima em fazer entre reino dos céus e o reino aqui na terra, né? Ou seja, entre vida material e vida espiritual. E a gente deve começar a entender e perceber que a vida é uma só, né? A vida é a vida espiritual. Ora, estamos vivendo ela, experimentando ela no plano material, ora, estamos vivendo ela e experimentando ela no plano espiritual, no nosso verdadeiro lar, né? Ora, estamos crescendo, aprendendo no plano material, ora, estamos crescendo e aprendendo no plano espiritual. Mas a vida é uma só e ela é espiritual. Quando perguntaram a Jesus se o reino dele era deste mundo, ele disse não, se ele era rei dos judeus, né? Perguntaram a Jesus se ele era rei dos judeus, ele disse, olha, o meu reino não é deste mundo, né? O meu reino não é deste mundo. Mas o que ele estava querendo dizer? Que a visão dele sobre vida não era a visão material. A visão dele sobre vida é uma visão espiritual. E por essa visão espiritual, sim, ele era o rei, era o que ele quer dizer, ele era o espírito mais superior que esteve
está entre nós, né? A gente também tem às vezes a gente também tem esse cacuete, né? De dizer que Jesus esteve entre nós. Não, Jesus sempre esteve entre nós, continua estando entre nós, né? Ele é o responsável pelo nosso planeta. Antes da gente reencarnar aqui, ele já preparou o nosso planeta para que a gente reencarnasse, desenvolvesse e chegássemos até onde nós estamos agora. E ele continua a gerenciar esse pedaço do universo. Então, para aqueles também que esperam que Jesus retorne para estabelecer aqui o reino dos céus, não precisa esperar mais, né? Ele nunca foi embora. Nós é que precisamos desenvolver capacidades espirituais para que a gente possa perceber, né? A presença de Jesus entre nós, a presença divina na nossa vida. Isso cabe a um desenvolvimento nosso, particular, né? Nós vamos criar este reino dos céus aqui na Terra no momento que a gente chegue a uma maturidade espiritual e tenhamos uma massa crítica no nosso planeta, para que a gente mude a vibração e ele passe a ser um planeta mais evoluído, que nós espíritas a gente chama assim de planeta de regeneração, né? Porque nós ainda estamos, estamos pelo menos no limite, né, desse planeta de provas e expiações, desse mundo de provas e expiações, e que muitos dizem que estamos aí nessa migração para um planeta melhor, que seria um planeta de regeneração. Mas precisamos ter essa massa crítica que nos permita mudar a vibração do planeta. Ou seja, mais pessoas, mais espíritos encarnados aqui, imbuídos de produzir o bem para os outros e para si mesmo, né? Imbuídos em realizar amor para os outros e para si mesmo, imbuídos de realizar coisas valorosas para os outros e para si mesmo. Quando a gente tiver mais espíritos aqui imbuídos disso, não precisa espíritos virem de outros planetas, de outros mundos para reencarnar aqui e fazer isso. Não, nós mesmos podemos fazer isso. Esse é o objetivo daqui, né? Da gente aprender juntos e mudar o mundo nessa encarnação, na próxima encarnação, e sem desistir de mudar e de mudar para melhor. É esse reino dos céus que é o convite de Jesus, que agora nós estamos começando a entender melhor, e o convite do Espiritismo, né? O Espiritismo ele não diz assim, olha, fora da minha religião, você não vai entrar no reino dos céus, né? Ele diz assim, fora da caridade, você não entra no reino dos céus, né? Ou fora da caridade não há salvação, que normalmente a gente diz. Mas a gente também deve fazer uma interpretação, porque a gente não precisa ser salvo, uma vez que não existe mais céu nem inferno, né? A gente não precisa, a gente vai ser salvo do quê? Né? De nós mesmos, talvez, né? Então, a dica do Espiritismo, o conselho dos bons espíritos é que a gente se faça hoje melhor do que a gente foi ontem e que amanhã a gente seja melhor do que é hoje, ou seja, buscar a evolução contínua. A gente não pode mais mentir para si mesmo, né? Essa, como diria uma música, essa é a pior mentira, né? Então, enganar a si mesmo é a pior coisa que a gente pode fazer, né? É a pior mentira que a gente pode contar, porque se auto-enganar é um instrumento para a gente ficar parado, né? A gente não evolui. Então, é algo complicado a gente se auto-enganar. Então, chegou um momento de maturidade espiritual que a gente tem que olhar para si mesmo e refletir, poxa, mas o que eu posso fazer para me melhorar, para eu trazer esse reino dos céus, ou seja, esse olhar espiritual divino que Jesus pede para a gente ter, um olhar, um sentimento espiritual divino, e que todos nós temos, porque nós temos uma chama divina aqui dentro. É um novo olhar, é um novo paradigma, uma nova verdade, uma nova consciência em relação aos outros e à nossa vida. E essa época do ano é uma época boa para a gente fazer esse tipo de reflexão.
Principalmente porque é uma época em que nós celebramos, né, a estadia de Jesus, né, aqui no nosso plano material. Como eu já disse, ele sempre esteve, sempre estará conosco, mas o esforço enorme que ele fez para encarnar aqui, porque tem muitas pessoas que têm pena dele desencarnando, né, de Jesus desencarnando. Eu fico mais preocupado, né, claro, assim, preocupado no bom sentido, do esforço que ele fez para reencarnar aqui, porque não é fácil um espírito da envergadura de Jesus reencarnar num mundo como esse aqui, né? É um esforço muito grande, né, que ele teve que fazer, porque ele teve que baixar as vibrações dele, né? Tanto é que ele só vivia orando, porque ele precisava estar mais em contato com a espiritualidade, o mundo superior, então o verdadeiro mundo dele, do que esse aqui. Mas ele quis fazer esse esforço, e nós celebramos o esforço dele estar aqui conosco, e também as grandes lições que ele nos deixou, né? E nesse momento de celebração, esse mês de dezembro, final do ano, os bons espíritos se aproximam mais da crosta terrestre, e os próprios terráqueos, né? Nós próprios emitimos vibrações de amor, de paz, em função dessa lembrança, desse ensinamento que Jesus nos trouxe, né? Então essa atmosfera é mais propícia para que a gente faça reflexões em relação à nossa vida e de como nós podemos ser melhor, como é que nós podemos chegar a esse crescimento espiritual, né? A esse reino interior, a esse reino divino, a esse reino dos céus que o cristianismo nos propõe, né? E muitas pessoas buscam fazer algumas atividades no final do ano que não fazem normalmente, né? Visitar asilo de idosos, visitar creches, ajudar pessoas mais pobres, mais necessitadas, né? Ir mais às suas religiões, né? E de qualquer forma isso gera uma vibração positiva, e que a gente deve utilizar essa vibração para essas reflexões, né? É claro que nessa época do ano eu sei que existem dois tipos de vibrações. Uma é o corre-corre do dia a dia para comprar presente de Natal, né? E para preparar a ceia, a festa, enfim. Essa vibração não é muito positiva, embora a gente tenha que se preocupar com as coisas do nosso dia a dia, porque vivemos aqui, né? Mas a gente deve sair dessa vibração diariamente e entrar na vibração do verdadeiro sentido de se comemorar o Natal, né? O verdadeiro sentido de se comemorar o Natal é a gente se lembrar de que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, né? O nosso reino, como o reino de Jesus, é também de outro mundo, né? Nós somos súditos de um outro reino. E nós não precisamos desencarnar para estarmos no outro reino, né? Basta a gente virar a chave, a gente parar de pensar que somos um ser biológico e necessitamos de um apoio espiritual, e entender que nós somos um ser espiritual e que precisamos de um apoio material, mas nós somos um ser espiritual. Então é esse virar a chave que é necessário, e nessa época do ano é mais fácil a gente fazer essas reflexões. Tem pessoas que utilizam isso para buscar fazer seus planos para o próximo ano, né? Então é um convite aqui que eu faço para todos nós, para que a gente busque virar a chave e tentar fazer um plano para o próximo ano, mas não é assim, o próximo ano eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ser mais rico, eu vou resolver aquele problema, emagrecer, engordar, enfim, cada um tem seus problemas, né? Mas assim, tentar perceber assim, quais são as qualidades que eu preciso trabalhar, né? Quais são as qualidades morais que me afastam desse reino dos céus? Não porque eu vou ganhar um lugarzinho melhor lá no nosso lar, né? Sei lá, qual é o plano espiritual que a gente vai, qual a cidade espiritual que a gente vai. Mas é porque eu quero me melhorar agora, para que eu possa, a partir de agora, ser feliz, né? Então, quais são as atitudes, os comportamentos
que eu devo buscar, né, mudar, me transformar, de uma maneira real, né? Não é para a gente querer enganar, né, como diria os antigos, não é para inglês ver, né? Porque essa mudança tem que ser uma mudança interior, né? E quem sabe o que a gente precisa é a gente mesmo, né? Não adianta ficar ouvindo a opinião do, você precisa mudar aquilo, mudar, fazer isso. Não, nós mesmos devemos buscar nos conhecermos mais e sabermos aquilo que a gente precisa mudar, né? Eu sei que se a gente fizer uma reflexão importante nessa época do ano, a gente vai conseguir perceber aonde é que o bicho está pegando, né? Por que de vez em quando eu preciso ir para o centro espírita? Porque a gente vai quando o negócio aperta no centro espírita, né? Por que de vez em quando eu preciso? O que a vida às vezes fica me alertando? Porque o sofrimento moral, aquela tristeza, na verdade é um aviso que a vida está querendo dizer que a gente não está indo bem dentro desse nosso compromisso de sermos um espírito melhor hoje do que fomos ontem e melhor amanhã do que somos agora. E esse compromisso é um compromisso pessoal, né? Não é um compromisso que você faz ali, sei lá, com fulano, ciclano, né, Beltrano. É um compromisso assumido, né? Porque faz mal intimamente para a gente não dar cabo daquele nosso planejamento reencarnatório, ou seja, das coisas que buscamos fazer aqui, né? Porque a gente veio aqui para fazer coisas. Nós não viemos nesse plano existencial aqui, nesse plano material, nem para sofrermos, né? E nem para vivermos num parque de diversões. Embora a gente tenha nascido no Brasil, Bahia, parece um negócio de diversão, né? Carnaval, essas coisas. Não. E também nem para sofrer, né? A gente veio aqui para aprender coisas importantes para a nossa evolução. Eu falo até que horas aqui? Até 5h40, né? Então tem uns 12 minutos aqui, mais ou menos. Mas o tempo é relativo, né? Como diria Einstein. Então, assim, a gente veio aqui para aprender coisas importantes, e essas coisas têm a ver com o nosso crescimento espiritual, com o nosso reino interior, né? Com esse nosso reino dos céus. Em vez da gente ficar se preocupando qual é a realidade espiritual que a gente vai encontrar lá, depois que a gente desencarnar, a gente deve se preocupar com aquilo que a gente está fazendo agora, né? Porque isso é importante, né? A nossa vida já começou agora, a nossa vida espiritual. Nossa vida é o que está acontecendo, né? Então, quais são as qualidades que eu gostaria de me transformar, né? E não é aquilo assim de virar um santo da noite para o dia, né? É a gente ser realista, né? A gente buscar ser realista consigo mesmo. Então, é importante a gente fazer esse tipo de reflexão. Eu costumo dizer que algumas características são importantes para a mudança, né? Uma característica que a gente deve trabalhar é a flexibilidade, a gente ser flexível com as nossas coisas, né? Até com as nossas convicções. A gente buscar essa flexibilidade, né? E isso anda junto com a resiliência também. Porque se a gente for uma pessoa muito rígida, a gente acaba não se transformando, né? Aliás, Charles Darwin mostrou isso na sua obra científica de desenvolvimento, né? Na sua obra científica da evolução das espécies, que ele dizia assim, olha, o animal que mais chance tem de sobreviver não é aquele mais inteligente, nem o mais forte, mas é aquele que é mais rápido se adapta às mudanças, né? Então, a gente deve buscar, claro, a gente não está falando aqui sobre desenvolvimento biológico, mas o desenvolvimento espiritual é um pouco parecido com isso, né? Se a gente não buscar ser flexível, né, a gente não vai mudar, não vai se transformar. E a sociedade está cada vez mais com mais demanda para que a gente seja flexível, né? É importante que a gente busque ser flexível e ser resiliente, né? Resiliência é a capacidade que alguns materiais têm de depois ser submetidos a uma determinada temperatura ou pressão, alguma coisa assim, aquele material voltar ao seu estado original,
né? Ou seja, depois que a gente for submetido a algum sofrimento muito grande, né, uma pessoa ser resiliente é ele depois voltar ao seu estado original e até assim aprender com aquilo, porque a grande lição, ou seja, o grande objetivo de um sofrimento é a gente aprender com aquilo ali, né? Só existe esse objetivo, aprendizado. Então, a gente precisa buscar ser resiliente, né? Então, é uma sugestão que eu dou nesse período que a gente passa refletindo sobre Jesus, sobre o ensinamento dele, né? E sobre o reino dos céus, é a gente buscar esse significado. Como é que eu posso ser mais resiliente, mais flexível, aprender com as coisas, tentar tirar lições importantes, né? Entender que as coisas podem estar acontecendo ao nosso redor, as coisas podem ser difíceis, mas existem coisas muito valiosas em cada aprendizado. E a outra questão que eu digo é em relação à nossa proatividade como sujeito espírito, né? Não espírita, né? Mas sujeito espírito. Então a gente tem uma certa proatividade em relação ao nosso desenvolvimento espiritual, né? E isso tem a ver, anda junto também com a questão de sermos mais assertivos, né? Esse assertivos é com 2 S, não é com C, né? Não é acertar, né? Nem existe essa palavra em português, assertivo com C, mas sermos mais assertivos com 2 S, ou seja, sermos mais responsáveis sobre a nossa própria vida, né? A gente saber o que quer e dizer para os outros o que a gente quer, mas respeitar o outro, respeitar a si mesmo, né? Porque evoluir não é ser bonzinho com todo mundo, né? É deixar todas as pessoas fazerem o que quiserem fazer com a gente. Não, a gente também se impor, colocar as nossas ideias, aquilo que nós precisamos para a nossa evolução, sem desrespeitar o próximo, né? Isso é ser assertivo, a gente dizer o que a gente quer dizer para o outro, a gente fazer o que quer fazer, mas sabendo que o outro é o limite, né? Que a gente deve respeitar o outro e que a outra pessoa, ela não é uma barreira à nossa evolução, pelo contrário, ela é um instrumento para a nossa evolução, né? Ela é um companheiro da nossa evolução, né? Então, eu desejo a todos vocês que esse 2018 a gente possa trilhar esse nosso caminho rumo ao reino dos céus, mais uma vez entendendo que esse reino dos céus está dentro de nós e que essa nossa vida espiritual já começou há muito tempo, a gente está numa vida espiritual e que é importante a gente virar a chave. Nós somos seres espirituais e que fazemos coisas materiais porque ainda faz parte da nossa evolução, mas o nosso reino é esse reino espiritual, né? É o mesmo reino do Mestre. E é esse reino que a gente deve buscar. E é nesse sentimento de paz, nesse sentimento de buscar questões extremamente valiosas do ponto de vista espiritual, que eu desejo para todos vocês aqui, né, do La Harmonia, para as minhas colegas de mesa, para os meus amigos internautas, para os encarnados e para os desencarnados, muita paz, muita harmonia no coração de vocês e que a gente possa cada vez mais sermos espíritos mais felizes. Muito obrigado.